Fazer medicina em outro país vale a pena? Meu nome é Glauber Mascarenhas, eu sou psicólogo e orientador profissional. E a resposta para essa pergunta é: depende. Muitas pessoas desejam fazer medicina e aqui no Brasil tem dois complicadores. As faculdades públicas têm vestibulares que têm uma concorrência altíssima e as particulares custam muito caro, mensalidades a partir de R$ 10.000. Então, quem gostaria de fazer medicina começa a pensar na possibilidade de fazer medicina, principalmente Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, enfim. Esses países é mais fácil para você fazer medicina porque, por exemplo, tem faculdades de medicina que eu tomei conhecimento que custam R$ 600, por exemplo. Também tomei conhecimento de um programa lá na Argentina, onde você vai para a Argentina, fica um ano em adaptação e depois entra na faculdade sem pagar nada e vai fazer medicina. E isso tudo parece muito atrativo. Mas será que vale a pena mesmo? Bom, para valer a pena, você tem que levar em consideração algumas questões que são muito importantes. Questões que são trabalhadas na orientação profissional. Então vamos lá. Entre todas essas questões, adaptação. Você está indo para um outro país. Você está para falar e aprender outra língua. Você está preparado para isso? Eu conversei com algumas pessoas que me disseram assim: ah, Glauber, lá tem tanto brasileiro, os professores já estão acostumados, todo mundo fala um portunhol. Tudo bem, para se fazer entender, o portunhol está valendo. Mas os trabalhos acadêmicos são em espanhol, por exemplo, nesses 4 países que eu dei esses exemplos. Você tem que dominar essa segunda língua estudando uma faculdade muito difícil e integral, faculdade de medicina. Você precisa considerar isso. Se você não considerar isso e no impulso achar que o portunhol vai não só te ajudar, mas vai levar você até o final do curso, isso é muito perigoso. Tá? Tem a questão também da adaptação da cultura. É claro que se você fosse para qualquer outra faculdade aqui no Brasil que não é do teu estado, também tem essa questão de adaptação. Mas tem a adaptação da cultura e também você tem que considerar que você vai estar em outro país, longe da sua família, dos seus pais, namorado, namorada, amigos. São 6 anos de faculdade. Você está pronto para isso? Você considerou isso? Ou você só está deixando o impulso te levar a tomar uma decisão que não foi trabalhada, que não foi pensada? Isso tudo tem que ser considerado. Bom, digamos que você considerou tudo isso. No final do curso, após 6 anos, para você voltar para o Brasil e exercer a profissão aqui no Brasil, você vai ter que fazer uma prova chamada Revalida. Bem, eu fiz uma pesquisa particular, conversei com alguns médicos já formados, outras pessoas que estão tentando fazer esse plano de ir para, por exemplo, a Argentina, como eu falei, fazer medicina. E o que eu descobri é que o curso do Revalida, ele é extremamente difícil. E as pessoas falam assim: ah, Glauber, durante os 6 anos eu já estudo a faculdade e estudo também por Revalida. Não é assim. É diferente a metodologia acadêmica dos estudos em outro país para a medicina que é praticada aqui no Brasil. O curso do Revalida é adaptado para os médicos brasileiros que estudaram aqui no Brasil, com a metodologia acadêmica brasileira e não de outro país. Você vai precisar considerar que após formado 6 anos em outro país, você vai ter que dedicar alguns anos para poder passar no Revalida. Você pode passar, você tem competência, basta estudar e considerar. Se você não pensar em todas essas possibilidades, você vai atropelar tudo e corre o risco de acontecer o que já aconteceu com muitos jovens, empolgados, com aquela ideia fanática de fazer medicina, convencem os pais a poderem bancarem um curso, vão para outro país e, infelizmente, não dá certo. Pela questão dos impasses da língua, adaptação cultural, a distância e também muitos que se formam, como eu conheço, que ainda não conseguiram passar no Revalida. Se você considerar todas essas possibilidades, pensada, não deixar a emoção falar mais do que a razão, sim, fazer medicina em outro país é uma boa possibilidade, é sim uma opção, mas considere tudo isso. Caso você não considerou, pare, pense, senão pode dar errado.